Se você olhar para o Japão do lado de fora, você verá isso: robôs, tecnologia avançada, basicamente zero crime, cultura incrível, a terceira maior economia do mundo, população saudável e empresas famosas em todo o mundo. De muitas formas, um país ideal. Mas se você olhar mais perto, debaixo da superfície, você verá que, enquanto tudo isso é verdade, há outro lado, muito mais escuro. Para a vida no Japão tem milhões de pessoas que falharam em a sociedade e acabaram completamente isolados dela, sem acesso a emprego, casamentos e meios de viver uma vida normal e feliz. Eles são conhecidos como a geração perdida e fazem de quase 15% da população do país. E a sua triste história é um símbolo do descanso do Japão, a geração perdida. Enquanto isso é agora somente esquecido, nos anos 1980, o Japão foi visto como o próximo superpoder econômico que iria reemplaçar os Estados Unidos e completamente superar a economia global. De uma forma similar, podemos ver China hoje. Parece tão certo que há uma ansiedade séria sobre o Japão nos Estados Unidos, com artigos como este, falando sobre um pérgamo econômico e como o Japão vai comprar o Unidos. E com filmes como Die Hard, Rising Sun e Blade Runner, todos mostrando a tropa de corporações japonesas tomando o Brasil e o mundo. Essa ansiedade foi resultado do milagre japonês. 3 décadas de crescimento econômico enorme, feito possível pelo sistema econômico japonês único, que era, naquela época, considerado superior ao modelo ocidental. Basicamente, foi baseado na cooperação entre cartéis corporativos gigantescos e o governo japonês. Esses cartéis, chamados Keiretsu, eram basicamente alianças das maiores corporações japonesas, que se proporcionavam empréstimos em cada outra, e, enquanto formalmente independentes, trabalhavam juntos para se apoiar. Isso basicamente significava que essas alianças tinham acesso a um fluxo infinito de dinheiro para financiar sua expansão agressiva em todo o país, enquanto ao mesmo tempo o governo bloquearia as empresas estrangeiras de se expandir para o mercado japonês. Não era um sistema saudável ou um sistema justo, mas funcionava. O mercado de comércio japonês estava crescendo, os produtos japoneses conquistavam um mercado após outro, e as pessoas regulares sabiam que se eles trabalhassem duro e obtivessem um doutorado universitário, eles teriam um trabalho sólido em uma grande corporação. Isso significaria a garantia de um emprego de vida. E se tornou a segunda maior economia após os Estados Unidos. Enquanto a economia crescia, os preços do real estado e os valores das empresas listadas no mercado de comércio também estavam crescendo. E, ao mesmo tempo, a Banca Nacional do Japão continuou a imprimir e a vender dinheiro para basicamente qualquer pessoa que perguntasse, não importa o que o dinheiro era para ou o quão confiáveis eram os creditores. E então, no ano de 1990, o mercado de empresas caiu por 43% e os preços de real estado seguiram. A buba quebrou significa que as pessoas regulares tinham muito menos dinheiro para gastar e que ninguém mais estava disposto a investir em empresas japonesas, levando a um fim do boom econômico. Além disso, nos anos depois do bust do bubômetro, os quebrados no sistema japonês rapidamente começaram a aparecer. Foi revelado que a corrupção era amplamente comum no negócio e governo japonês, de mercado de insídios até manipulação de mercado e fraude e briberia, e que a praticamente ilimitada suplência de dólares criou centenas de empresas zombi, empresas que teriam ido em cair há anos, mas que continuaram sobrevivendo à suplência de dinheiro barato que o Estado borrou. Em uma década, o Japão passou de ser chamado de tigre econômico, conduzindo o milagre japonês, para ser chamado de o cara do mal da Ásia. Mas enquanto isso foi um deslizamento drástico, não foi tão único. Economias de diferentes países vão para cima e para baixo, e isso é parte da vida. A contrário de outros países, o deslizamento econômico no Japão teve efeitos devastadores para uma geração inteira, efeitos que milhões de pessoas nunca se recuperaram de. Então, por que foi isso?
E tem vários aspectos únicos que o fazem bem diferente de qualquer outro mercado de emprego no mundo. Uma carreira corporativa no Japão começa com o Shushoku Katsudo, um ritual de pesquisa japonesa único que os alunos de universidade passam por no final de seus estudos. Muitas empresas, incluindo a maior, Keiretsu, contratam apenas alunos novos e apenas uma vez por ano, mas em massa, muitas pessoas em uma vez. Os alunos novos passam o ritual de pesquisa de emprego cheio de entrevistas de grupo e seminários que milhares de pessoas vestidas de roupas negras e brancas têm que passar, e no final, eles recebem um emprego. E eles mantêm esse emprego por décadas até a retiração, em linha com outra política comum chamada de Shushinkoyo, ou emprego de vida. E a sua empresa só vai promover de dentro uma política chamada de Shanaishushin, que vai crescer e cultivar seus empregados durante a carreira para se tornar executivos futuros um dia. Essas práticas, que eram basicamente o estándar universal nos anos 90 e ainda são muito comuns no Japão até o dia de hoje, traz estabilidade, mas também cria um mercado de trabalho incrivelmente rígido. Se você quer um bom emprego, você tem um tiro depois da universidade, e uma vez que você é empregado, você fica com a empresa para o resto da sua carreira, mas se você falhar para fazer isso, você fica fora do frio, e as portas de muitas empresas ficarão próximas para você para sempre. Mas o ponto é que quando a buga econômica explodiu e a bombula econômica acabou, esse ritual foi quebrado. Enquanto durante a bombula não era tão difícil conseguir pelo menos algum emprego corporativo, depois de 1990, mais de uma década, as empresas derramaram o emprego de todos, e não contratavam nenhum graduado em geral, para manter todos os seus empregados durante a crise econômica. Eles finalmente resumiram o emprego no novo século, embora encontrar um emprego fosse muito mais difícil desde então. Mas para uma geração inteira de pessoas que graduaram nos anos 1990, foi muito tarde. Eles não eram mais alunos, então as empresas não os contratavam, eles contratavam alunos novos. Aqueles que só se importavam com ser nascidos no momento errado, perderam o seu lugar e caíram através dos queixos do sistema. E uma geração inteira, milhões de pessoas, foram deixadas para trás, destinadas a passar o resto de suas vidas em empregos de baixo salário temporário. Essa época se chamou da Era do Ice do Trabalho, e pessoas que graduaram naquela época como a geração perdida. E desde que a economia japonesa nunca se recuperou completamente, mais jovens, que graduaram nos anos 2000 e depois nos anos 2010, se uniram e o período dos últimos 30 anos se tornou conhecido coletivamente como as décadas da lei. Isso é obviamente trágico para aqueles que fazem parte da geração perdida, mas não afeta apenas eles. Em vez disso, o seu triste destino negativamente afeta a sociedade inteira japonesa, e casta uma sombra escura sobre o futuro do Japão. Há uma geração inteira de pessoas, agora nos anos 30 e 40, que estão perdendo o mercado de emprego totalmente. Eles geralmente vivem com e, muitas vezes, sem seus pais. Eles nunca foram economicamente seguros o suficiente para começar famílias de suas próprias e nunca tiveram trabalhos e carreiras adequados. Em cerca de 15% da população, quase 17 milhões de pessoas são consideradas parte da geração perdida e eles fazem parte do grupo de idade que é o mais importante para uma economia de qualquer país. São as pessoas em seus 30s e 40s que geralmente gastam mais em suas famílias, casamento, pagando mortais, comprando carros. Eles são aqueles que mantêm o motor econômico funcionando. E a economia não é o único problema do Japão que está piorando por causa da geração perdida. Atualmente, o país está lidando com o que se chama de superagindo. O Japão tem o maior porcentagem de pessoas velhas, quase 30% da população do mundo, e está agindo mais rapidamente do que em qualquer outro país. Em 2050, o ratio entre os senhores e as pessoas de idade trabalhada será de 1 a 1,3, o que significa que haverá quase quantas pessoas mais de 65 anos, como pessoas entre 15 e 64. Em qualquer país do mundo, os velhos dependem das taxas pagadas por pessoas no que se chama de idade produtiva. E, além disso, a geração perdida criou outro problema social que está se tornando cada vez mais danificante para a sobrevivência da sociedade japonesa, o fenômeno do chamado hikikomori. Esses são homens japoneses que decidiram voluntariamente se separar de sua sociedade.
E estão passando suas vidas em isolamento, nunca deixando de casa e não tendo nenhum contato social, geralmente sendo completamente financeiramente dependentes de seus pais. Os primeiros hikikomori eram membros da geração original perdida, homens, hoje em seus 30 e 40 anos, que não poderiam cumprir os requerimentos esperados deles pela sociedade japoneses esperavam, conseguir um emprego, subir a escala de carreira, começar uma família e oferecer para eles, e decidiram desistir completamente. Mas até agora, não teve muito sucesso. O problema é que a economia japonesa ainda não está fazendo muito, e ao mesmo tempo ainda tem uma cultura de trabalho extremamente rígida. Não só as pessoas são expectadas a trabalhar horas extremamente longas e se compreenderem com uma hierarquia estricta, mas muitas empresas continuam seguindo o mesmo padrão de emprego de vida, apenas contratando uma vez por ano e promovendo apenas do lado de dentro da empresa, o que faz impossível para os empregados se despedirem ou até mesmo obter uma segunda chance se falharem de entrar na porta. E então milhões de pessoas estão presas e seus números estão crescendo constantemente, enquanto mais jovens falham para suceder no sistema empunhado e, finalmente, eles só desistem. Esse foi mais um vídeo do canal Falando de Fato. No Brasil, apenas 10% da população é definida como a mais inteligente, pois eles consomem bastante conteúdo informativo. Seja um desses 10% clicando em inscrever-se e também ativando o sininho para as notificações. Dessa forma, você receberá um alerta de quando um vídeo novo for lançado. Nos vemos em breve, até já!